Ela te faz sofrer e te faz fazer os outros sofrerem. A culpa. Esse é o tema de hoje. Você está com Beth? E Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do TJR. E aí, Paty, quem Eu será acho que tem culpa é uma hein? coisa que poucas pessoas têm, né? Será? Se a gente for colocar mais de 200 milhões de pessoas, acho que, sei lá, 1/3 da população, Talvez mais, hein? estatisticamente falando. Até porque tem os que têm conscientemente e tem os que têm inconscientemente. Pois é, a pergunta é, né? Quem não tem culpa ou quem já não se sentiu culpado de alguma coisa? Mas antes, curta, compartilhe, comente, seja membro. Vem ajudar aí a Umbanda a ter mais pessoas ali pensando sobre ela, refletindo sobre ela. Aumentando o nível de conhecimento. Exatamente. E também assim, né? Aprender mais. Porque muita gente reclama, né? Mas eu não sei nada. Eu sei pouca coisa. Eu costumo dizer o seguinte, para se aprofundar. Mas se não puder ser membro, tá tudo certo. Desde que você sempre fique com a gente até o final. Já vai ajudar muito a chegar para mais Comentando, pessoas. fazendo perguntas, ajudando com que esse canal cresça, para que mais pessoas consigam enxergar esse lado lindo que a Umbanda tem, que talvez a gente demorou tanto para enxergar da nossa parte aqui, né? É isso aí. Na verdade, né, uma vez a gente até ouviu isso, né? Acho que foi até da Celi, né, no podcast que a gente fez com ela. A Umbanda, a cigana Celi, lindíssimo. Ó, se você não viu, a gente pode até deixar na descrição aqui. Fantástico. Ficou bem legal a entrevista com ela. Principalmente a segunda, que tem a dança, né? E também essa tem tá a nos parte membros. onde Essa tá no membro. Vale muito verdade, a pena. Vale muito a pena. A gente fez aí uma parte de associação dos ciganos dentro da Umbanda, enfim. Ela fala uma coisa que tem todo sentido, né? A gente trabalha pela Umbanda porque a gente foi curada pela Umbanda, né? A Umbanda, ela é formada de pessoas curadas que curam, né? Que ajudam as pessoas a se curarem porque também já foram curadas. Porque também já foram curadas. E isso tem todo sentido. Normalmente, quem chega na Umbanda tem até aquela expressão, né? Chega pela dor ou pelo amor. E você sabe que você me fez... E é engraçado isso, porque pessoas que não são curadas, que ensinam por ensinarem, adoecem outras pessoas porque estão doentes. E porque não viveu aquilo, né? É que nem o profissional que ensina o que ele sabe na teoria, mas ele não viveu aquilo na prática. Ele geralmente não vai ser tão bom porque ele não sabe exatamente do que ele está falando. Ele está indo pelo que ele tem ali no script dele. Todo mundo pode ser treinador, mas nem todo mundo treina. Exatamente. Né? Todo mundo pode ser um líder, né? Mas nem todo mundo sabe liderar. E você pode reparar que um bom líder, um líder curador, ele é um líder que ele ajuda outras pessoas a avançarem, a superar os seus próprios fracassos, porque ele sabe a dor que o outro sente. Exatamente. Não tem como você ajudar uma pessoa a ter minimamente ali uma empatia se você não passou por aquilo. E pessoas que nunca passaram por aquilo, que só querem ensinar, ou sei lá, para ganhar status ou dinheiro, eles acabam adoecendo as pessoas ao invés de ajudar a se curar, né? Exatamente. E aí é onde vem a grande diferença, né? Então, assim, a Umbanda, ela tem, né, muita gente que passa por várias questões emocionais. E a culpa, acho que hoje também é uma boa... O que é a culpa, né? Será que a gente tem a visão clara, né, do que é a culpa? A culpa é um sentimento ruim, aquele velho sentimento de que você tá descumprindo algo, que você não tá ali, né, 100%. Você fala, cara, é uma sensação de vazio. Você fala, cara, não fiz o que tinha que ser feito. Parece que esses acordos que a gente faz com a vida, com alguém... Seja moral, seja sentimental, mesmo, né? Seja institucional. É algo que você fala, cara, não cumpri, não deu. E você amarga aquilo pro resto da vida. Agora, por quê? Né? Por que isso acontece? Por que essas coisas elas chegam nesse limite? Por que esse sentimento... E mais do que isso, o que a culpa faz com a gente? Então tudo isso a gente vai trazer porque é muito forte, adoece, faz com que a gente não ande, com que a gente trave.
A gente pode resumir aí em 3 pontos principais aí do que a É resumido culpa... mesmo, porque senão esse podcast teria 3 horas. Olha lá, hein? E não só isso, né? Tem aqueles casos individuais, né? Tem aqueles casos que você vai reagir de uma forma, o outro vai reagir de outra, e assim, consecutivamente, algumas pessoas vão ter efeitos maiores e outras efeitos menores desse problema, né? Que vem por conta de um sentimento. A culpa, ela traz sensações, sentimentos ruins, ela traz pensamentos ruins, ela traz ações ruins, né? É como eu comecei o nosso podcast de hoje, né? Quem tem sofre, e geralmente por suas ações em cima, né? Suas ações e suas reações através da culpa, ela faz o outro sofrer. Então é uma coisa bem complicada. Além disso, também é importante a gente falar um pouquinho, né? Por que ela existe? Por que existe a culpa, né, Paty? Porque a pessoa não consegue atingir os seus objetivos, né? A gente tem algumas coisas envolvidas nisso, né? A gente tem alguns processos. A culpa, ela vem da insegurança, né? Quando você não tem segurança do que você faz, você se cobra por isso. Então, a insegurança te gera uma autocobrança que te gera culpa. A gente também tem uma outra questão... E o excesso dela te leva a um óbito emocional. Olha que pesado. Pesada essa frase, mas realmente com todo sentido. Por isso que você vê muita gente vivendo como um zumbi, assim. Ela também Não pode tem vida, vir... né? Sim, tem todo sentido. E ela também pode vir por questões da infância, né? Às vezes você cresceu ouvindo que você não presta pra nada, que você não serve pra nada, que você tudo que faz tá errado. E aí quando você vai viver, né, com as outras pessoas, você traz aquilo ali dentro de você. Então às vezes nem é o que a pessoa tá dizendo, mas é o que você entendeu. Às vezes nem é o que aconteceu, mas você tá se culpando por aquilo. Por isso que a gente começou, você sofre, né? Porque você tá o tempo todo se autocobrando, porque você não pode ser aquilo que a sua mãe ou seu pai disse que você era. Imprestável, não serve pra nada, faz tudo errado, não sabe fazer E você nada. sabe que pleno século XXI você ainda vê muitos pais fazendo isso com os filhos. Muitos. E às vezes inconscientemente, né? Eu sou professora, para quem não sabe. Além de ser professora, eu sou psicopedagoga. Eu fiz um livro sobre isso. Porque os pais estragam os filhos na melhor das intenções, ou até mesmo na falta da reflexão, né? E a gente cresce adultos... Inclusive, vale até deixar aqui. Eu vou deixar depois na descrição um link, até para quem quiser conhecer. É uma boa oportunidade esse seu livro aí. Para pais, né? Para pais. Eu vou deixar aqui na tela aqui a capa do livro. E a gente deixa um link, porque é um livro que realmente ajuda muito, contribui muito, muito, muito. Tem muitos feedbacks bacanas dele, né? Eu vou deixar aqui. Tenho. E sempre nesse contexto do, nossa, eu não sabia, né? Teve uma mãe até que... Eu até me emocionei, que ela falou assim... Nossa, por que esse livro não chegou perto de mim antes, né? A minha filha mais velha já tá com 19 anos, já não tem muito o que fazer. Mas eu tenho mais uma, né, que ainda tá numa fase que ainda eu consigo salvar alguma coisa. Mas eu me senti culpada. E não era a intenção também, tá, gente? Não foi a intenção de trazer culpa, mas sim uma reflexão para quem ainda dá tempo de fazer diferente. Porque tem uma fala do pai José, que eu acho muito bonitinha, mas cheia de sentido, apesar de simples, que fala que cada dia que a gente abre os olhos, a gente tem chance de fazer diferente. Eu posso fazer errado até... de preto velho, simples, mas com todo fundamento, né? E ele fala isso às vezes para os filhos, e você pensa, né? É verdade. Não é porque eu fiz errado até hoje, que amanhã eu não posso falar assim, a partir de hoje eu já não faço mais isso, porque a gente está aqui para isso, né? Para melhorar, para crescer, para evoluir. Então, essa questão da infância, ela pega muito. Porque você, às vezes, é o que eu falei, lembra que eu falei no começo? Às vezes é consciente e às vezes é inconsciente. Às vezes a pessoa não tem consciência, mas ela se sente. Não é tudo. Traz, né? Não é tudo que, por exemplo, não é tudo que vem da infância. Algumas coisas você pode desenvolver na vida adulta. Mas, por exemplo, eu tive muito isso comigo. Hoje, você encontra bastante gente, por exemplo, na linha do perfeccionismo, né? É que é o terceiro item, inclusive, que a gente até, para você exemplificar aí com o que você vai falar, o excesso de autoconfiança também é um item, né? São 3 itens pesados. Que é uma autorresponsabilidade, né? Excessiva. Porque, assim, a autorresponsabilidade, ela é uma habilidade que precisa ser desenvolvida dentro da área da inteligência emocional. Aí é a minha área, né? Que é a área da inteligência emocional. Na minha área profissional, eu atuo nessa linha.
das relações profissionais. Então, o que acontece? Relações, né? A autorresponsabilidade, ela é muito importante, mas o excesso de autorresponsabilidade, aliás, tudo que tá no excesso, ou tudo, né, que tá também na escassez ela traz o desequilíbrio. E aí a gente pode colocar a duplinha, né? Autoconfiança e autorresponsabilidade. Exatamente. Né? Então, quando você tem esse excesso, é complicado. Então, para pegar esse gancho e te dar vazão para isso até. Eu tive isso. A linha do perfeccionismo, para mim, ela pegou na minha infância. Muito, porque é fácil a gente falar assim, antigamente, até 20, 30 anos atrás, que é agora, né? Vamos colocar 20, 30 anos é agora. Meu pai, por exemplo, tem 20 anos que faleceu, agora dia 10 de abril. Parece que foi ontem. Não pareceu que foi 20 anos atrás, né? Pra gente, não. Que somos filhos ali e tal. Mas é muito. 20 anos é pouco ainda pra muita coisa. Então, assim, então vamos lá. Então, até 20, 30 anos atrás, quando você ia numa entrevista, né, na empresa, você falar que era perfeccionista era um ponto era uma coisa primordial boa, né? Que você tinha que dizer para poder ser contratado. Era um dos quesitos que você tinha que dizer. E hoje tá claríssimo. Isso se você negativo, for uma pessoa perfeccionista, esse é um ponto altamente negativo. Não só em você não ter que dizer, mas se você demonstrar perfeccionismo na sua atuação do dia a dia. Agora, as pessoas falam assim, eu sou perfeccionista, sou, mas ninguém entende por quê, ninguém vai buscar por quê. Quando eu era criança, a criança ela tem essa coisa do querer ajudar pra estar perto dos pais, né? Pra mostrar pra mãe, porque ela quer interagir ali naquele meio, participar. Quer ser importante, se sentir útil. Cuidado, porque essa geração tem muito isso. E tá tudo bem, é natural, faz parte de nós seres humanos. A gente faz isso muitas vezes no trabalho, dentro de um terreiro, nas relações que nós temos. Por que a gente não vai fazer quando é criança, né? Sim. E aí, e eu queria fazer isso e tal. Então, às vezes eu acordava, eu queria agradar minha mãe. Eu acho que eu queria agradar minha mãe, por isso que talvez eu fazia. Pelo menos não é o que você faz consciente. Busca por atenção, busca por carinho. E eu ia lá, ficava toda feliz que eu arrumava a cama, do meu jeito, óbvio. Aí vem minha mãe. Minha mãe é delicada. Ô, Patrícia, não é assim que se arruma a cama. Você não tem que fazer isso aí. Eu falei, mãe, eu quero fazer. Não é pra fazer, você não sabe fazer. Aí eu tava comendo. Eu era filha única até 13 anos. Quando eu ia colocar comida no prato, que eu tava lá na mesa lá, cuidado pra não deixar cair. Você tem que deixar a mesa assim, a cadeira assim, o prato assim, e não tem que deixar nada cair no chão. Eu falei, meu Deus. Minha mãe parecia um general, ela tinha esse perfil. Então, tudo que eu fazia, ela ia lá e refazia. Aí você cresce como? Aí a pergunta será que era por isso que eu me tornei tão perfeccionista? Eu sou perfeccionista ainda. Mas eu tenho que, hoje, conscientemente, sabendo disso, porque eu não posso só saber e não fazer nada com isso. Essa é a parte mais importante, né? Hoje eu sei que sou, então eu tenho que lutar. Porque o perfeccionista, ele deixa muitas vezes de fazer, porque enquanto o cenário não estiver perfeito, ele não faz. E se cobra demais, né? E se cobra demais. E tudo acaba podendo virar o quê? Uma culpa. Porque você chega no final do dia e falei, tá vendo, eu não fiz, cara. Puta, eu devia ter feito, eu não fiz. Aí se outra pessoa te cobra, então por que você não fez? Aí é 2 vezes. É o dobro o peso. Vai ao quadrado. Então, se a gente também sabe de onde veio isso e a gente não faz nada com isso, podemos estar fadados a uma depressão? Podemos estar fadados ao óbito emocional? Ou não tem nada disso que eu tô falando, não faz sentido? Não, faz todo sentido. E a gente precisa entender que tudo isso afeta a nossa vida e a nossa vibração, né? Como se fosse, se a gente fosse associar, né? A gente vive num carrossel de emoções, né? A gente passa, num carrossel não, acho que numa montanha-russa de emoções, né? Acho que é mais adequado. Você sabe que as nossas vibrações, elas têm cores e ela é um funil. Inclusive tem. Nossa, não lembrei o nome desse, eu não sei se ele é físico ou é um médico que criou, falando sobre os hertz, sobre as emoções. Eu vou trazer aqui e a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, né? A gente está preparando uma série de vídeos onde a gente vai trazer essa questão das emoções, já pegando um pouco o gancho do de hoje mesmo. E a vibração mais baixa
uma das piores, assim, ela é a raiva e o ódio. Que é o que a raiva, o que a culpa Traz, né? traz com essas emoções. Porque lembrando, culpa é um sentimento. É um sentimento. E Que gera emoções negativas, tristeza, ódio, raiva. E aí vem, né? Por que vocês estão falando de culpa se o canal é de Umbanda, se o tema Se é Umbanda, comportamento da Umbanda. né? Mas é que a gente fala, é viver a Umbanda na prática, né? Quando a gente procura Umbanda, a gente procura o quê? A gente procura melhora, né? A gente Porque procura estamos saúde. com as emoções deturpadas, desalinhadas, chakra desalinhado, emoções turvas. E mesmo quando os problemas são espirituais, físicos, aliás, da vida, né? Meu trabalho não tá bem, eu não tô me concentrando, problema de relacionamento, né? Em casa eu não tô bem. Aonde vai tudo isso? No seu emocional, né? Então, quer dizer, se a gente for parar para pensar, né, Paty? A grande maioria das buscas na Umbanda, das pessoas que chegam procurando, é por problemas emocionais, Total, né? São por problemas emocionais. E a Umbanda ensina. E colocar a Umbanda na prática nada mais é que reconhecer o que está acontecendo, ouvir o que as entidades têm para nos dizer, para nos ajudar. É igual que nós falamos, a nossa casa, ela é voltada para o trabalho de cura. Sim, né? nosso trabalho lá. Curas emocionais, cada espirituais. Casa, né, tem um foco. Às vezes as pessoas que frequentam ela, ou até às vezes o próprio dirigente nunca parou para refletir, mas existe ali um campo. Uma egrégora formada, né? Que trata daquela. Um campo energético e um campo de espíritos de luz ali que estão trazendo pessoas com um perfil X ou Y, e aí cada um tem ali seu campo de trabalho, mesmo que não saiba, né? E aí, por que a gente está trazendo esse tema aqui dentro do canal da Umbanda? Porque a Umbanda, ela está relacionada ali, né, de alguma forma, com tudo aquilo que a gente pode melhorar. E, além disso, como eu acabei de dizer, né, a maioria dos consulentes vem com problemas que estão ligados ou que não, mesmo que não estejam diretamente ligados, de alguma forma ele vai afetar a sua emoção. E isso está muito intrinsecamente ligado, né, intrínseco de estar aqui dentro, né, com aquilo que você busca médium, até mesmo de formação, e aquilo que você tem como, né, o trabalho das entidades. Pode reparar, o trabalho das entidades está muito ligado. É que muitas vezes a gente não percebe, às vezes a gente escolhe algumas profissões, tem algumas determinadas situações. Eu já vi médiums, dessa casa mesmo que nós vemos, eu já vi médiums, que eu já participei ali, já peguei uma fatia ali como cambônio também, e também já peguei por observação e até mesmo por conversar com esse médium atendente na ocasião. Ele trabalhava muito com administração de empresas, né? Médiuns que trabalhava como advogado. É incrível como ele atraía determinados tipos de problema com justiça, com papéis, com administração. É muito louco. E não era só porque vai ser um futuro cliente, né? A Umbanda não é isso não. Mas é no sentido, às vezes, de você olhar para olhar de uma forma aonde você aprenda para você aplicar na sua prática. É isso mesmo. Porque o médium, ele aprende também com o atendimento das entidades. Por isso a questão da consciência que a gente já trouxe aqui, né? E na formação de uma forma mais profunda. E a gente tem, né? O porquê temos, o porquê precisamos e etc, né? E além daquela pessoa com o conhecimento que ela tem, a entidade consegue usar ali da cabeça dela mais elementos do que aquela pessoa, do que aquele público precisa. Mas aonde a Umbanda está ligada nisso? O que a gente fala do viver a Umbanda na prática, além das 2, 3 horas de gira, né? De acordo com cada casa aí. É você entender como a Umbanda como a Umbanda vê as coisas. Como é que eu deveria olhar pelo olhar da Umbanda, já que eu vivo a Umbanda? Né? Sim. O Alexandre Comino, ele tem uma fala, né? Eu sou a Umbanda. É uma fala profunda, mas no fundo, se a gente vive mesmo a Umbanda na prática, se a gente realmente ama a religião e ela de alguma forma te transformou ou vai te transformar, seria isso mesmo, né? Eu sou a Umbanda na minha ação, na minha atitude, na minha vida. Então, se eu sei, a Umbanda, por exemplo, ela trabalha justamente o aprender a não se cobrar, o aprender a se aceitar, o aprender a entender os seus limites, o amor incondicional.
A Umbanda traz o amor incondicional. Eu amo aquele que faz errado. Olha que profundo. Além de a Umbanda trazer o amor incondicional, a Umbanda, ela te ajuda a quebrar o ego. Sim. Ou o superego. Sim. E também a vaidade. Porque às vezes E a vaidade mora onde? Nisso tudo. Porque às vezes a culpa é porque eu tô fazendo uma coisa que vai me fazer perder a credibilidade com o outro, a admiração não vão me enxergar, outro. não vão acreditar mais em mim, não vão me aceitar. O olhar que você quer que as pessoas tenham sobre você. Então, isso está na vaidade. Né? Para mim é importante as pessoas me acharem importante. Para mim é importante as pessoas valorizarem o que eu faço. Para mim é importante a pessoa achar que eu sou perfeita. O perfeccionismo, ele vem de uma questão individual de você querer ser perfeito, mas também vem de uma vaidade, de um ego das pessoas precisam ver que eu sou perfeita. Aí lembra da infância? Né? Ah, não. Eu ouvi dizer que eu não sou, mas eu sou. Eu vou provar isso no meu ato, na minha vida, nas minhas coisas. E aí vem a autocobrança. E isso tudo te traz sentimentos e vivências pesadas. Pode não parecer, mas são extremamente pesadas psicologicamente falando. Fora isso, a gente tem uma outra questão que também está relacionada a essa questão, que é o espiritual. Quando você baixa a sua vibração por tristeza, raiva, por ódio, indignação. Às vezes raiva de você mesmo. Por que eu não fiz? Por que eu não fiz diferente? Né? Que a culpa vem isso. Por que eu casei com aquela pessoa? Fiquei anos casado com aquela pessoa. Podia ter casado com a outra, que ia ser bem melhor. Olha lá, a outra que casou com ela tá feliz, eu tô aqui vivendo tudo isso. Nossa, por que eu não escolhi o X, escolhi o Y? Agora, com o Y eu tô infeliz. A culpa é minha, fui eu que fiz, minha máxima culpa. Tudo isso traz sentimentos ruins. E logo, quando a gente baixa a nossa vibração, o que acontece? Cadê os irmãozinhos infelizes que também estão na mesma vibração? Eles estão na crosta. Já se aproximam, gente. Crosta, né? Crosta. Terrestre. E com isso, é como se eles estivessem assim, ó. Deixa eu captar quem tá aquele. Pá! Aí ele já vai ali. Exatamente, para-raio, né? E aí eles precisam de pessoas que estejam vibrando a mesma coisa que eles, até para eles poderem estar aqui na Terra. Estar perto das pessoas que eles querem se vingar, ou que eles querem, de alguma forma, estar perto porque ama. E, enfim, nesse processo a gente acaba virando o jantar, o lanchinho, o almoço, às vezes, dependendo do nível, né, da sua vaidade, do seu ego, até um jantar completo, né, um banquete. Né, em diferentes níveis, para os irmãozinhos sem luz, que precisa de pessoas que estejam vibrando assim. E essa questão, igual a autocobrança, né? O que é a autocobrança? Eu preciso ser bom. Nossa, eu errei. Não acredito que eu errei. Eu não acredito que eu errei. Eu não posso acreditar que eu errei. Cara, olha que pesado. Você usa uma frase que eu gosto muito. Nós precisamos aceitar as nossas humanidades. As nossas humanidades, exatamente. E quando eu falo, eu não posso errar, cara, eu não acredito que eu errei. E você fica numa indignação, eu não acredito que eu errei. E às vezes você não verbaliza, mas você pensa. Isso já te traz uma raiva. Eu já senti muito esse sentimento de raiva. Às vezes eu fico na dúvida, eu não sei se eu sentia. Até pela minha mediunidade, né, do empate. Eu não sei se era meu, ou se eu sentia alguma coisa que era de alguém. Eu acho que ou eu sentia que era o meu, e depois o irmãozinho veio e juntou os dois e ficou ali, nós unidos na raiva. Quem nunca viu, eu vou até fazer uma pergunta, comenta aí pra gente. Então, quem nunca viu, venha ver. Mas agora, na verdade, não vai entrar esse ponto aí, não vai servir, porque quem nunca viu o processo de uma pessoa entrando na raiva? Observe as pessoas ao seu redor e veja essa ação da espiritualidade. Vou usar do mal, né? Mas não quem tem uma clarividência ou uma vidência percebe rapidamente. Não precisa nem disso. É energia, né? Energeticamente você já percebe. E até mesmo que você não sinta a energia, só de olha observar. Que bom que você não possa ver, porque é horrível. Sim. Muitas vezes não tem nem forma humana. A gente tem sempre alguém brigando perto da gente, às vezes é no colega de trabalho, às vezes é alguém em casa. A pessoa começa só irritada. Então é aquilo que é o seu. Porque uma coisa é certa, né? Primeiro, ninguém é santo. Se tem um irmãozinho sem luz aí, você abriu a portinha. Ou a frestinha, como diz o pai Joaquim, o preto velho da Pátria. Você abriu uma frestinha e ele conseguiu entrar ali perto.
Ninguém tá ali vibrando luz, vibrando amor, e de repente chega um irmão sem luz e faz você virar no saci, como diz uma amiga minha. Não. Se você entrou num processo desse... É porque você baixou sua vibração. Então começa por aí, né? Então a gente precisa aprender a rever nossa forma de olhar a vida pra gente poder não ficar bem nas festinhas à toa. E a gente, né, lida com isso, o outro lida com isso e aquela coisa toda. Isso afeta a nossa vida de forma, às vezes, irreversível. Ou vai afetando gradativamente de uma forma também prejudicial. Pega a pessoa que está lá discutindo. Ela começa só com a raiva, ela começa irritada, ela começa nervosa, mas ela vai aumentando a voz. Ela vai, às vezes, até crescendo. Às vezes, até o olho dela muda. Às vezes, ela fica até maior. Ela começa a vociferar, começa até, às vezes, cuspir falando. É o irmãozinho que chegou. Juntou ali o que ela já tinha. Mas, teve os gatilhos já que já foram disparados fogueira, emocionalmente falando pega uma também? Fogueira, fazendo uma analogia. Pega uma fogueira com alguns gravetinhos ali. Tá um foguinho ali, fraquinho. Mas tá. Aí você joga mais uma, né, a famosa fama, né, aquela famosa frase, né, põe mais lenha na fogueira. Põe mais umas 3, já aumentou. Põe mais um pouquinho, já aumentou. Então, assim, junta o que já existe, claro. Não foi, nossa, coitado, a pessoa inocente, o irmãozinho que chegou, tudo que ela falou, tudo que ela fez, a irritação, a energia, é culpa tudo do... Não vou usar coitado, né, porque também não é. Mas é o irmãozinho sem luz que fez eu fazer tudo isso. Né? Eu sou aqui um santinho que estava aqui bem, né, vibrando amor. Terceirizando a responsabilidade. Não é, né? Você abaixou sua vibração. Aí é a escassez de responsabilidade, né? Exatamente, que também não é bom, né? O equilíbrio, nada de mais nem nada de menos é bom. E aí esse irmãozinho, ele vai entrar onde você abriu espaço. E aí sim, isso vai intensificar, né? Porque isso vai se potencializar. É uma fogueira com mais lenha. Então você... Eu acho que... Não sei se saiu. Acho que a Alexa decidiu falar alguma coisa, não entendi. Falar um pouquinho. Mas continue. Mas enfim, resumindo, né? A gente tem que ter essa preocupação de cuidar o tempo todo da nossa energia, né? Não sendo apenas um bandista. Quem é simpatizante e tem essa visão de uma visão mais clara de como é a vida de verdade, porque tem gente que vive tudo isso e atrela ao destino, atrela a sua autoculpa ou atrela a culpa do outro. E aí vai vivendo, né? Mas para quem E é por isso que os tratamentos, inclusive nos passes, faz toda a diferença, porque as entidades elas vão te ajudando com uma palavra, com a vibração, até mesmo fazendo, né? Você pensar numa fala, numa tranquilidade. Às vezes a gente fala assim, cara, uma entidade não me falou nada, meu irmão, porque às vezes a gente não está preparado para ouvir algumas coisas. Então é onde você precisa manter a constância daquele tratamento. E ainda que você não vá na Umbanda, mas que você pare para refletir 5 minutos por dia, mantenha a constância, porque aí você vai ter ali também o astral trabalhando. Quer dizer, a gente precisa se limpando para poder enxergar. É igual quando duas coisas estão sujas, o corpo inteiro ou o cabelo. Né? O cabelo, como é que é um cabelo extremamente sujo? A primeira lavadinha de shampoo não aconteceu nada. Você pode perceber, o shampoo nem pega. Ah, boa analogia. O shampoo nem pega. Sai espuma, né? Não sai nem espuma. Às vezes você tem que fazer a primeira ou até a terceira para começar. Aí ele já tá, quando vem espuma, ele já tá limpo. Então, quer dizer, é a mesma coisa a gente energeticamente falando. A gente não chega... Não é de uma hora para outra, né? Não é uma mágica. Não é uma mágica, né? Tanto que não criaram nenhum shampoo de primeira que, ó, pá! E é engraçado, né? Que tem pessoas que passam 12 anos, 20 anos, 40 anos da vida acumulando coisas e chegando num terreiro e quer já sair de lá. Não, ainda fica bravo. Imagina, ninguém me disse nada. Que terreiro é? Terreiro não funciona. Tá bom, meu irmão. Já quer que saia com a cura, né? Mas a cura, para quem tem esse problema, se você tem uma visão, se você consegue incorporar a visão da Umbanda para sua vida, ela tem cura. Como reduz isso? A gente vai finalizar falando sobre isso, mas é por isso que a gente tá trazendo esse tema aqui dentro da Umbanda, né? Tem uma relação. E virão outros. Tem uma relação, por quê? Porque se você não se cuida, a sua energia baixa e você vai ter questões espirituais, mesmo que esse problema seja emocional. Porque você, com a Umbanda, pode se curar de muitas coisas através da forma de olhar as coisas. Então, Ou seja, uma boa o que você trouxe. Porque quando a gente muda a percepção das coisas, a gente começa a ter um novo comportamento sobre ela. Então, nós temos duas posições. Ou a gente muda um comportamento, o que é difícil,
ou que assim, a gente sabe que não é fácil, ou você muda a maneira de pensar. Dentro do mundo corporativo, a gente fala o mindset, né? Muda a forma de pensar. Por quê? Por que mudar a forma de pensar? Porque às vezes eu posso não conseguir mudar um comportamento porque eu tenho um pensamento ainda... Mas assim, vamos lá. Às vezes a gente precisa de se desafiar. Deixa eu mudar o caminho para ver se eu vejo outras possibilidades. Porque é fato. Quando a gente muda o caminho, a gente começa a ver árvores que a gente não via, a gente começa a ver... Não vai muito. Ainda que você faça o mesmo caminho. Exemplo, se a gente tá dirigindo. Às vezes a Beth dirige. Às vezes olha pra você e fala assim, caramba, meu, tinha uma loja X aqui, ou tinha uma árvore X aqui, aí a Beth, não, sempre teve aí. Falei, então acho que é porque você tá dirigindo e eu quando tô dirigindo não vejo. Quer dizer, eu mudei a percepção. O caminho é o mesmo. Mas às vezes a gente precisa mudar o caminho ou mudar a percepção pra gente poder começar a enxergar algo diferente. Você fala, peraí, antes eu não via isso. E a Umbanda, se a gente viver ela realmente na prática, ela transforma, ela, né, te mostra a sua visão isso. da culpa. Tem uma fala do pai José, do meu preto velho, que também ajuda muito nesse sentido, né? E uma vez eu até ouvi esse relato de uma médium, depois ela virou médium, né? No começo ela era assistente, passava com ele. E ela falou assim, nossa, teve uma fala dele que transformou a minha vida. Eu falei, qual foi, né? Eles falam bastante, conversam bastante. Ela falou assim, ele falou pra mim olhar as pessoas como espírito. E isso fez toda a diferença, porque eu vivia me estressando com todo mundo, eu brigava com todo mundo, eu ficava chateada com todo mundo, eu me sentia mal por causa disso. E depois que ele me falou isso, virou uma chave na minha cabeça. Eu gostei bastante desse relato, né? É gostoso a gente ouvir relatos que, de alguma forma, a Umbanda, através das entidades, está contribuindo ali com escolhas melhores, né, na religião. E aí, ela falou isso, né? Falou assim, eu não brigo mais com ninguém, eu não me estresso mais. Faz tempo que eu tô numa energia boa, não tô mais naquela vibe da depressão, da crise de ansiedade, porque toda vez que eu ficava estressada, eu ficava já ansiosa, já dava crise de ansiedade, eu já tinha que tomar o remédio, e até diminuir o número de remédio, a médica tá conseguindo, né, diminuir. Eu falei, que legal, né, tá acompanhando, não tá fazendo nada assim, né, a gente já se preocupa, tá deixando de tomar nada, né, por conta própria. Não, a gente se preocupa porque depois que chega na carne, tem que cuidar na carne. Tem que cuidar na carne. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito e a gente sempre está pregando. Eu sei que a palavra é essa mesmo. Literalmente. Faça os seus trabalhos espirituais para complementar o trabalho da medicina. Não deixe de tomar remédio. É importantíssimo. Já até falando aqui, já aproveitando a oportunidade, então. Se estiver passando um psiquiatra, um psicólogo, problema de depressão, tomando medicamento e tá fazendo um trabalho na Umbanda, não deixe de tomar remédio. Continuar. Mas eu tô sentindo uma melhora depois que tomei os passes. Não me importa. Deixa o médico te dizer isso. Você está de alta desse medicamento. Mude o medicamento, porque... Isso é muito sério e importante, né, Paty? É desafiador. Assim como se estiver começando a fazer um trabalho espiritual e estiver intensificando, de repente, uma ansiedade, a gente sabe que os medicamentos, eles têm um limite, eles têm uma marca, eles têm uma quantidade... E isso pode sempre consulte o psiquiatra, porque o próprio medicamento, às vezes, ele pode estar potencializando. Então, sempre busque. Nunca deixe de trabalhar a parte da ciência, do médico. Nunca deixe de ouvir um médico por conta de uma entidade ou por conta de um médium, de um dirigente. Sempre esteja acompanhando bonitinho. Procure boas casas e deixe os médicos trabalharem. Isso é muito sério, Um complementa, vai ajudando um outro. Tem médico até que fala, o que você tá fazendo? Continua. Você não quer falar, não importa. Mas sempre ouça o médico. No caso dela, por exemplo, a psiquiatra diminuiu as dosagens porque ela estava tendo menos crises, porque ela começou a... Então tem uma ajuda? Claro que tem, você vê, é visível. É visível. A forma de olhar, aí é o que a gente trouxe agora, né? A questão do olhar através da visão da Umbanda, né? A forma de olhar já diminuiu os gatilhos, que é o que trazia as crises de ansiedade, aumentava a depressão, etc. Então, isso é muito importante. Um tratamento não substitui o outro, chegou na carne, precisa tratar. A gente, às vezes, ouve casos de pessoas que deixaram de tomar medicação porque uma entidade X ou Y disse, e às vezes é a crença no médium, então isso é muito sério, por isso que eu achei muito importante você falar sobre isso, porque a espiritualidade, ela vai cuidar daquilo que é espiritual, mas chegou na carne, precisa cuidar da carne. A gente tem alguns relatos de curas, temos, mas geralmente por quê? Porque o problema, ele estava vindo de uma fonte espiritual. Porque a gente vai falar sobre isso nos próximos, né? Tem muitas Às vezes começa no espiritual e afeta a carne,
Às vezes começa na carne começa a desenvolver também o espiritual. Uma coisa está relacionada na outra de uma forma ou de outra. Mas, se começou espiritualmente e foi tratado espiritualmente, claro, existem muitas curas. Mas quando a causa é física, nem sempre só o espiritual consegue ajudar. E às vezes a visão do médium que tem tanta fé, e aí por isso que a gente fala que nada em excesso é muito bom, que acha que não, se está cuidando, não precisa mais ir no médico, não precisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não, temos ligações, neurotransmissores, temos. O cérebro tem reações químicas, então quer dizer, afetou a carne, vai ter que cuidar na carne. Então a gente precisa ter essa. A gente tem relatos. As entidades têm poderes, têm seus poderes, mas cada um, só cada qual. Sim. Material, espiritual, afeta no material? Afeta. Mas a gente não pode ser negligente de achar que só tudo é no espiritual. Ou eu tô melhorando tanto, por isso que eu tive essa preocupação de perguntar, que aí eu já vou parar de tomar os remédios. Não, porque precisa do médico acompanhar, porque eles também fazem isso, vão aumentando ou diminuindo a dose de acordo com a necessidade, às vezes trocando a medicação quando está afetando negativamente. E aí, porque o processo de definir uma medicação que foi iniciada não é rápido. Às vezes leva de 2 até 3 anos para o médico ajustar certinho a medicação para aquela questão, né, que a pessoa tem, enfim. Então, é um processo constante de visita ao médico e dele acompanhar ali como é que a pessoa está reagindo. Mas isso que você trouxe é importantíssimo porque a gente tem muitos relatos, né? Tem um caso de chegou a ser feito vários vídeos na internet sobre isso, de um pai no santo do candomblé, que o filho de santo precisava tomar uma medicação para diabetes, né? Foi no processo de pandemia isso. Ele precisava tomar uma medicação. Não, você não precisa. Você está aqui, o santo vai cuidar, o santo vai proteger, o cara morreu. Ele foi a óbito no barracão. Durante a saída dele. Então, quer dizer, é o excesso de fé, né? E às vezes de não discernir, né? A gente precisa ter uma racionalidade. A espiritualidade, ela ajuda até a página 2. Às vezes está tão na carne que você vai precisar do cuidado dos médicos, né? Geralmente as entidades até usam aquela expressão, né? Capa branca, roupa branca. Que é a expressão, vai no roupa branca. Inclusive, isso também traz culpa, porque a consequência das nossas atitudes, elas nos prejudicam num nível. Sim. Que depois que a gente negligencia tudo isso e que vem as consequências, já vamos carregar mais um pouquinho de culpa para nossa bagagem material da Terra. Então, tem que ter um caminho para reduzir? Tem. É importante, né? Então, assim, isso é um caso só, mas tem vários casos que a gente sabe de pessoas que... já conheci caso de pessoas que tira a pessoa do hospital, a entidade vai te curar. E a pessoa ficar vivendo com sequelas disso. Isso quando chegou até nós foi bem chocante. E tem assim, a gente não vai trazer aqui, mas assim, são vários casos. Então assim, uma entidade disse isso pra você, olhe com um olhar de amor. Aqui deve autocuidado. Aqui deve ter tido alguma interferência do médium. Não digo na má intenção, às vezes ele tem tanta fé que não, a minha entidade vai curar. A fé excessiva é dele. Tem que ver se vai servir pra sua. A gente tem que ter essa racionalidade, entender que ali junto tem um homem e que você precisa pensar em você, na sua saúde, e que eu tenho um termo, né? Eu tenho uma teoria. Eu sempre prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, né, no máximo, a entidade vai continuar cuidando e vai resolver. Mas eu vou aqui no médico para também dar ali aquele suporte, tranquilizar o psicológico, de que eu também estou fazendo tudo que é possível, tudo que está ao meu alcance, está tudo certo. Alguns passos aqui, para a gente finalizar, para que a gente possa reduzir, atenuar a culpa. Uma delas é a gente entender que nós somos seres humanos vulneráveis, né? Vulneráveis que nós temos as nossas limitações. Sim. A gente precisa olhar, né, como a Paty até já trouxe, as nossas humanidades, né? A gente precisa se olhar como um ser passível de errar. A partir do momento que eu entendo que eu sou uma pessoa que pode errar, eu aceito que eu posso errar. E quando eu aceito que eu posso errar, a culpa não existe, né? Outra coisa... que você vai aprender com ela, o que eu aprendi com isso, e vamos fazer diferente. Outra coisa que as entidades também ensinam muito a gente é viver a vida com leveza. Então, às vezes a gente seja,
Não seja duro com você mesmo. Exatamente. Uma das coisas, porque são várias coisas que a gente pode fazer para ter leveza, uma das coisas que a gente precisa, né, para viver uma vida mais leve é não ter culpa. Ou até mesmo receber a culpa, porque às vezes a gente não tem esse controle total, né? Mas receber a culpa de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais maternal. Vou até usar esse termo, porque não existe nada mais amoroso que mãe, né? Então, quando a mãe olha, ela olha com olhar materno, com olhar de amor, né? Então, olhar com um olhar mais maternal para você mesmo, para o seu erro, para a sua imperfeição, se aceitar como um ser que não é perfeito, né? Como alguns católicos dizem, né? Perfeito só existe um, só Deus, né? Então, a gente não é perfeita, a gente vai errar. Se errar, tá tudo bem, você tem chance de fazer de novo. Essa é a beleza da vida. A gente pode sempre refazer de uma maneira melhor. E se a gente pensar na lua seguinte, como diz as entidades, se a gente pensar no dia seguinte e se a gente pensar que tem uma reencarnação e que estamos usando ela agora, já prova aí que a gente tem oportunidade. Exatamente. E outra coisa, que talvez tem o mesmo, não vou nem dizer mais importante, mas tem o mesmo peso que você não se culpar, não se machucar, não se autocobrar demais por conta da culpa, porque a culpa traz tudo isso, né? Você se machuca, porque você se cobra, aí você de repente se pune, e aí você começa a se colocar... E você machucado machuca os outros. É isso que eu ia dizer. Essa é a parte mais importante, ou tão importante quanto você não se machucar. Porque às vezes você machuca uma pessoa que não tem nada a ver com a sua dor, com o seu problema da infância. A gente falou da infância, gente, mas não é só a infância não, viu? Às vezes, né, antes da gente começar a gravar, né, eu estava até trazendo isso para a Paty, né? Eu tive um relato de uma conhecida que cresceu numa família bem estruturada, uma família de muito amor, muito carinho e tudo mais, e se casou com uma pessoa que destruiu o psicológico dela. Né? Hoje ela passa com psiquiatra, ela faz terapia, porque assim, ela casou com alguém que puxava ela para baixo, né? Eu costumo dizer que você pode se relacionar com uma âncora, alguém que te prende ali, que não te ajuda a voar, ou você pode casar com alguém que te ajude a ter asas, né? Que te ajude a voar. Você pode casar com um balão. Meio que isso. E fora aqueles que, na verdade, de repente... Uma águia, vamos colocar, vai ficar mais bonito. Né? Não, e tem uns que, na verdade, é mais que âncora, né? Te puxa para trás, né? Não só não te ajuda a crescer, a avançar, mas também ainda te faz regredir. Então, nesse caso dela, era alguém que dizia para ela que ela não prestava para nada, que ela não servia para nada, que ela só era alguma coisa por causa dele. Relacionamento tóxico, abusivo, né? Que ela não tinha capacidade de nada, que tudo que ela fazia era errado, isso que você faz é errado, você precisa aprender isso, você precisa fazer aquilo, você precisa aprender a ser melhor, você é uma péssima mãe, você não sabe educar seus filhos, tudo que você faz é errado. E essas relações, se a pessoa não tem uma segurança própria, se ela não cresce com uma autoestima que ela sabe, ele tá falando isso, mas isso não sou eu, ele tá dizendo isso, mas eu sei que não é verdade, a pessoa cai, né? E é o caso dela, ela caiu numa depressão. É que isso é um desafio muito grande, né? Porque às vezes a pessoa, ela acha que ela já não é boa pra vida e por conta disso ela acaba atraindo pessoas que reforçam aquilo que ela é, porque é como se ela precisasse ouvir aquilo, né? Então, o importante é a gente entender o seguinte: se a gente entender que nós somos merecedores e que nós estamos aqui, que somos seres humanos que erram, que a gente não tem que ficar apontando o dedo pra si mesmo, que a gente tem que entender, fiz o que deu, automaticamente essas pessoas elas vão saindo de perto de nós. Nem a gente vai aguentar ficar com elas uma hora. Eu ia dizer isso, mas provavelmente você vai se afastar dessas pessoas, porque quando a gente... Isso é que é uma coisa que é uma... E nem adianta ir no terreiro pedir pra pessoa se afastar de você não, viu? Não, esse trabalho não pode existir. Nós temos que aprender porque ela chegou até a gente, nada de trabalhinho pra ela afastar. E não só aprender, né? Você, com as suas próximas atitudes, a partir do momento que você já entendeu que ela não tá agregando, né? Que ela tá te fazendo mal, é se afastar. Porque a gente também não precisa viver, isso é até uma fala do meu pai de santo que eu acho perfeita, porque ela é muito... Ela é cheia de significado, né? Ninguém precisa ser infeliz com algo que você pode mudar, né? Com algo que pode ser mudado. Então, essa coisa do... é a minha sina, é meu karma... Né, eu tenho que viver com essa pessoa pra... Não.
A gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para melhorar, a gente tá aqui para crescer. Você pode perdoar a pessoa de longe, você não precisa estar convivendo com ela. Não precisa, não. Você pode desenvolver ali um amor à distância, só de eu não querer que ela, né, viva nada de ruim, eu já tô ali de alguma forma, né, usando do meu amor para ela, né, em vez de estar com ódio, querendo que ela se ferre, que ela se lasque, etc. Então, isso também é importante dizer. Então, a Umbanda, ela nos ajuda nesse ponto. Ela nos ajuda a olhar com um olhar mais maduro, olhar com um olhar mais dócil para a gente mesmo, no sentido de não vou me cobrar porque eu sei que eu sou um ser humano e posso errar. Será que isso aqui não é uma vaidade? E eu tô aqui nessa pilha toda por uma vaidade que eu não devo ter porque a vaidade não me agrega e não me ajuda? Será que não é um ego que tá aqui inflado, né? Porque eu preciso ser visto desse jeito e se eu errei eu não vou ser visto do jeito que eu quero ser visto e isso não é tão importante, não é tão relevante no mundo espiritual. Eu saber que eu posso afetar a vida de alguém, isso é muito sério. E olha só. É muito sério você afetar a vida do outro. O Caveira falou uma coisa que faz todo sentido. Você prestando atenção no outro, querendo seguir o outro e os dois sendo perdidos. Porque às vezes a gente quer ser melhor para alguém, na visão de alguém. Esse alguém erra também. Esse alguém tá na terra. Esse alguém é imperfeito. Então, é uma ilusão que nós estamos vivendo. Exatamente. E a gente precisa entender isso. Isso a Umbanda ensina. Ou seja, a Umbanda ensina você a se perdoar. Você se perdoando, nós nos perdoando, a gente reduz a culpa. E quando eu também penso no outro, que é uma coisa que a Umbanda também ensina, a amar o próximo, né, como a si mesmo, a amar aquele que te faz o mal. E como eu digo, amar não é vem cá, vamos viver junto e você me intoxica o máximo que você puder e eu vou tentando sobreviver o que dá, com o que sobra de mim. Mas no sentido de você estar, durante esse processo de libertação, né? Segue a sua vida, eu não te odeio, não te desejo mal, não vou pensar mais nada sobre você, não quero ficar te desejando nada de ruim. Eu quero que você seja feliz, longe de mim. Isso também é uma forma de amor, né? Você não está desejando mal, você não está ali, né, atrapalhando, desejando que a pessoa seja infeliz nem nada. E quando você entende que a nossa ação, ela tem uma reação no outro, você se torna uma pessoa também melhor. Você também ajuda na sua evolução espiritual, porque você consegue transcender o egoísmo, né? Nós temos um egocentrismo, né? Nós somos centrados em nós mesmos. Eu sofro do ser humano. Quero, eu em primeiro lugar, mais para mim e menos para o outro. Você fez isso comigo, eu estou sentindo, eu estou afetado. Então, assim, a gente precisa olhar, né, aquilo que a gente afeta no outro, porque também é uma forma de desenvolver esse amor ao próximo. A Umbanda é caridade, e a caridade as pessoas interpretam muito mal. Elas interpretam como, eu vou lá, ajudo um orfanato, dou um dinheirinho todo mês para aquele terreiro que está ajudando outras pessoas, eu já tô fazendo, né? Tô fazendo essa parte. Eu tô indo lá dar uma cesta básica para uma família que precisa, eu também estou fazendo uma caridade. Só que a caridade, ela é uma palavra ampla. Eu posso não dar R$1, porque às vezes eu nem tenho, né? Também a Umbanda não quer que você se descapitalize. Se eu tenho sobrando e posso ajudar, que lindo. Né? Quantas pessoas descem com essa missão e não fazem? Depende da intenção da ajuda, já deixou de ser caridade. Exatamente. Se você está querendo, né, algo em troca. Você ajuda tanto o outro, mas na hora de olhar para si não consegue. Então isso não é caridade. Você tá doando o que você não tem. Você só está dando o dinheiro. Exatamente. Mas quando você tem uma visão de um olhar caridoso para a vida, você também olha, as pessoas estão perto de você. Você está afetando a vida do outro. Você está deixando o outro mal, você está deixando o outro doente, você está deixando o outro triste, né? Eu tenho uma amiga que ela é muito direta. Eu, pessoalmente, gosto de pessoas diretas porque eu confio mais nelas do que nessas que sorriem, mas no fundo tá ali, né? Dando a volta, desejando um monte de coisa ruim para você. Mas, num geral, pessoas assim são difíceis. Porque elas falam aquilo que elas pensam sem pensar no como a outra vai receber aquilo. Egoísmo. Exatamente. Falo o que eu penso, exato. Eu não tô nem aí pro outro, eu quero falar. E aí, quando ofendem, porque o não tá nem aí pro outro,
ele até é bom até um certo ponto, por exemplo. Eu não me preocupar com o outro não me faz, no sentido de deixar de ser você, ele é bom até o momento em que você não afete o outro. No sentido de eu tô fazendo mal, eu estou destilando meu ódio, eu tô destilando a minha raiva. Isso sim, porque tudo vem pra você, gente. É karma, você vai assumindo karma. Até porque né? você sente aquilo que tá dentro de você, né? Você vai assumindo karma, vai assumindo contas, né? Que aí depois aquele irmãozinho desencarna com raiva de você, com ódio de você. Isso às vezes tem obsessões que viram vidas, né, de perseguição, que vem disso, né? De uma coisa onde a pessoa, nossa, ela acabou com a minha vida. Ela me fez infeliz, ela me fez perder tempo. E a pessoa não consegue superar isso, vira um obsessor ali. Agora ela não vai ser feliz também. Agora ela não vai conseguir ninguém. Agora ela não me deixou, então também não me deixou ter o meu. Também não vou deixar ela ter o dela. Tem obsessores que veem assim. Então, olha quanta coisa está relacionada nisso. E a culpa, ela pode ser implantada, né? Ela pode ser algo que esses irmãozinhos possam estar te fazendo sentir para você cada vez mais se afundar. Sim. Então, perdoe-se. Aceite as suas humanidades. Olhe-se com amor. Para de apontar o dedo para si mesmo. Entenda que você pode errar. Para com autocobrança. Para de querer ser perfeito. Ninguém é perfeito. Mas se você aceitar... Você fez o que tinha que fazer para aquela época. Aquela situação... Você deu o seu melhor, né? Aquela situação te promoveu a te mostrar que você foi limitado numa determinada situação. Então, que agora seja diferente. E se tiver muito pesado, busque ajuda profissional. Exatamente. E mesmo que esteja dentro de um terreiro, mesmo que esteja fazendo um trabalho espiritual, busque ajuda de um profissional também. E mesmo que você tenha culpa de verdade, né? Eu fiz. Entenda que você pode ter errado porque você não parou para refletir, porque naquele momento você não tinha o conhecimento que hoje você tem, né? Que se a gente for olhar para trás, quantas coisas erradas a gente fez, né? Por exemplo, o bullying antigamente era considerado uma brincadeirinha de mau gosto. Hoje já está aí tramitando para ser crime. Se não me engano, acho que até já aprovou alguma lei aí, porque eu não tenho acompanhado essa parte legal, mas hoje a gente já entende que o bullying ele afeta psicologicamente uma criança, um adolescente e até o adulto, que tenta ali mostrar o forte, não ligo, dar uma risadinha, finge que está tudo bem, mas lá dentro, internamente, outro dia até postei isso no nosso Insta, quem não conhece ainda, a gente tem uma página lá no Instagram, chamado @templo_de_ubirrompê, né, com esse acesso. A gente colocou até recentemente, né, a gente deseja que você se cure daquilo que nem você mesmo gosta de assumir, nem você mesmo assume para você. Então, lá no fundo, aquilo magoa, aquilo machuca, aquilo ativa gatilhos, né, mentais que a pessoa já traz, às vezes, não se aceitar como é, daquilo ser algo que faz ela sentir algo que ela não gosta de sentir, ou de reforçar aquilo que de alguma forma ela já meio que pensava, e isso afeta a vida da pessoa pro resto da vida, né? Não vou entrar nesses detalhes, nessa questão das reações do bullying e tudo mais, mas é só para entender que quantas crianças de nós, eu vou falar nós, eu não fazia isso, mas é que eu não entro na métrica. Quantas pessoas não fizeram bullying, não praticaram bullying na escola? Não praticaram bullying com... Eu teve uma reportagem alguns anos atrás, num programa da Globo, que nem sei se existe mais, porque faz anos que eu não assisto televisão, era Globo... acho que era Globo Repórter, não, era um que passava à tarde. E SPTV. Vídeo Show. Não, Vídeo Show. Essa é vídeo. E aí, eles fizeram uma entrevista... Idade, né? E também entregamos nossos hábitos, né? A gente não assiste televisão, estamos bem desatualizados. Foi uma entrevista feita com vários atores, várias celebridades, perguntando se elas já tinham praticado bullying alguma vez. E todas já tinham praticado bullying. E diziam que se arrependiam, que se pudesse hoje soubesse, se fosse mais maduro, não teria feito. Então, esse é um exemplo do quanto a gente, às vezes, por imaturidade, por falta de pensar, por influência dos outros, né? Os amigos vão achar legal eu ser assim, os amigos vão achar graça, isso vai me tornar popular. Já não fizeram coisas erradas. O bullying, na verdade, ele já prova que desde criança a gente tem dificuldade com o que é diferente.
Ou né? uma maldadezinha intrínseca, Sim, né? De sim. evidenciar Mas a gente aquilo tem que, dificuldade com tudo que é diferente, com tudo que é diferente de nós, com tudo que é estranho, com tudo das escolhas do outro, enfim. Mas eu acredito assim, é treino, tá? É treino, a gente tem que ir treinando. Inclusive, eu recomendo até assistir o vídeo de novo, se for o caso. Sim. Faça anotações, busque ajuda. Porque a segunda perdoe-se, vez a gente sempre vê coisas que não viu na primeira. que não viu na primeira. Né? Exatamente. É impressionante isso, mas é o E nosso é isso. cérebro. Certo? Certíssimo. Bom, que você tenha gostado, que tenha feito sentido, curta, compartilhe, comente. Dê sugestões de temas pra gente trazer aqui. Sim, a gente vai trazendo coisas que a gente vai vendo, né? Tanto das pessoas que trazem na conversa pós-gira. E vivido na prática também, porque quem nunca, né? Sim, coisas que às vezes algumas pessoas trazem pra gente né? Traz um relato, a gente fala, olha, a gente pode falar um pouco mais sobre Ensinamento isso. das entidades, tem muito. Sim, e assim, o mais importante, cure-se. A Umbanda, ela pode te curar, não te curar magicamente do você sai de um jeito e entra de um jeito e sai de outro, porque não existe mágica, mas te curar na forma de ver a vida, na forma de se ver, no seu auto-amor, no você aprender a se amar, porque quando a gente se ama, a gente não se maltrata. E pessoas saudáveis não maltratam os outros. Vou te indicar um livro. Cure-se. Esse é o nome. Deepak Chopra. É maravilhoso. Maravilhoso o livro. Compra. Leia e depois faça aqui os comentários com a gente. É, sim, faça assim, porque isso A gente também pode ajuda, até né? falar desse livro. A gente pode pegar trechos dele e a gente discorrer aqui sobre. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Cure-se. Deepak Chopra. Muito bom. E axé para todos vocês, né? Já falamos bastante. Axé, que Oxalá te dê muita luz, muita força, equilíbrio e que ele te ensine, que você permita com que ele te ensine a se curar, a se perdoar. Axé. Ela te faz sofrer e faz você fazer os outros sofrer. Vou continuar, vou fazer de novo, porque eu não coloquei no plural. Professor é fogo, não vou me aceitar assim, vamos lá. Ela te faz sofrer. Peraí, volta, porque... Né? Tem que dar o tempo, né? Peraí. Calma aí.